policial cristão pode matar? Bom, antes de mais nada, a paz do Senhor. Respondendo a sua pergunta, minha irmã, e todos que estão assistindo esse vídeo agora. Um cristão policial pode matar? A Bíblia condena como policial ou como uma autoridade, porque o policial é uma autoridade, e hoje nós conhecemos muitos irmãos que são policiais. Será que Deus o condenará? Primeiro, a vontade de Deus é que ninguém seja morto por coisa alguma. Não é a vontade de Deus que o homem morra. Aliás, entendemos que desde o princípio que o homem não morreria se não tivesse pecado. Mas como este pecou, o salário do pecado é a morte. Seja lá porque a pessoa morre, tem alguma ligação ao pecado do homem. Não às vezes os pecados seus próprios, mas o pecado de Adão, e todos por natureza são pecadores, já nascem sendo pecadores. Consequentemente, todos morrerão. Quando perguntamos se um cristão policial pode matar, as pessoas confundem isso com assassinato, com homicídio. Se o policial, como policial, ele matar alguém, ele está no cumprimento do seu dever. E no cumprimento do seu dever, nós não temos na Bíblia nenhuma parte dizendo, nem no Antigo nem no Novo, falando que o cristão, se ele cometer tal coisa ou matar uma pessoa, que ele será incriminado por Deus. Quando a Bíblia diz não matarás, está falando de assassinato, de homicídio, que é proposital, que é planejado, no sentido pessoal, e não como uma autoridade. A Bíblia, em Êxodo capítulo 20, fala não matarás, mas o mesmo Deus diz, se o filho cuspir no rosto do seu pai, seria morto. Não é nesse sentido, não matarás. O próprio Deus autorizava que as pessoas subissem contra o seu adversário e matassem inclusive as crianças daquela cidade, daquele povo inimigo de Israel. Não está aí incluindo o mandamento não matarás, até porque senão seria uma contradição o próprio Deus autorizar algo que ele tivesse proibido. Quando fala não matarás, está falando de você não tirar a vida do seu semelhante no sentido pessoal, maldoso, malicioso, no sentido de você tirar a vida do seu semelhante indo contra ele por causa de coisas particulares. Mas em relação à guerra, era permitido. É claro que não é uma vontade diretiva de Deus que nenhum ser humano morra nesse sentido, mas é uma vontade permissiva. A Bíblia nos diz que as autoridades vêm de Deus, inclusive no período do Novo Testamento, onde diz que os historiadores dizem que a igreja era perseguida. Neste mesmo período, a Bíblia diz para obedecer às autoridades. Nós resistimos à autoridade quando ela contradiz a palavra de Deus. Aí diz a Bíblia que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não está dizendo que não devo obedecer aos homens, mas que, em questão de escolher, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Em Romanos 12 ou Romanos 13, Paulo diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Está falando dos magistrados, juízes, policiais, aquele que tem o poder de deter as pessoas por causa dos seus delitos. Diz que não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Pedro até diz assim: obedeçais todas as ordenanças humanas. Se a autoridade que existe, que tem o poder, inclusive, de tirar a vida, foi ordenada por Deus,
como Deus condenará essa autoridade que, no cumprimento do seu dever, tira a vida de alguém? Então, não seria Deus quem constituiu essas autoridades? Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Qual é a condenação que aqui está dizendo? A morte. Em um período em que Roma dominava, em que o César tirava a vida por coisas particulares até mesmo, mas em questão de cumprir o dever, o soldado tinha autoridade de matar. Neste caso, como condenará o soldado que está em cumprimento do seu serviço, sendo que ele foi constituído pela própria vontade permissiva de Deus? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus. As autoridades que têm o poder de prender e que têm o poder de matar são constituídas por Deus. E diz que ela é ministro, ou seja, serva. Mas se fizerem mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, um cristão deve obedecer, não apenas pela punição, que pode inclusive incluir a morte, mas também o castigo que vem através de prisões ou de coisas semelhantes. Então, é permitido sim o soldado no cumprimento do seu dever. Agora, estando ele em casa, em uma briga particular com seu vizinho, por causa de briga de trânsito, ele vai lá e atira alguém, aí já é particular. Mas, em cumprimento do seu dever, nós não podemos condenar. E eu digo para você, o soldado, sendo cristão ou não, no cumprimento do seu dever, ele tem autoridade, sim, para matar. Não há na Bíblia nenhuma referência que condene. Alguém diz assim, mas não devemos amar o próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Está falando de questões pessoais, em cumprimento da vida cristã. E a Bíblia nos diz para amar o próximo como a nós mesmos, não mais do que a nós. É tanto que na lei, o policial, no cumprimento do seu dever, ele vai fazer isso no último caso, na última instância. Principalmente quando ele está tentando poupar outra vida ou a própria vida. Se ele tem como não matar, ele não matará. Se ele matar, tendo como poupar, aí ele não está no cumprimento da lei. Ele está então agindo com abuso de poder, de autoridade, rebelde contra as leis que constituiu ele como soldado. Mas estou falando no sentido de cumprir a lei como ela lhe orienta. Não mate, a não ser que seja o último caso. Observe bem, se você está a ponto de perder a vida, tem autoridade policial, e você espera ser baleado para não balear, não matar, não atirar no bandido. Você não está amando ele como a si mesmo, porque você nem a si mesmo está amando. Você não está poupando a sua vida. Não diz para você amá-lo mais do que a si mesmo, mas amá-lo igual a você. Então se faz necessário nós analisarmos isso, para dizermos que um policial não pode matar, significa que ele também não pode ser policial, porque todo policial em campo de trabalho está sujeito a enfrentar situações que ele mesmo contra a sua vontade vai ser obrigado a fazer isso. Mas no cumprimento do seu dever, não tem na Bíblia condenação para o policial atirar em alguém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.